Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, então, 30 de setembro, a igreja comemora o dia de São Jerônimo e, por conta de São Jerônimo, é o dia da Bíblia. Oficialmente é o dia da Bíblia. No Brasil, o mês de setembro é considerado o mês da Bíblia. E no último domingo de setembro se comemora, então, se celebra o dia da Bíblia, liturgicamente falando, porque é domingo. Mas, sendo 30 de setembro o dia de São Jerônimo, seria oficialmente hoje o dia da Bíblia. Isso porque São Jerônimo está intimamente associado à Bíblia. São Jerônimo é um santo importantíssimo da igreja. Ele foi padre e é considerado um doutor da igreja. Doutor ou doutora na igreja é um grupo reduzidíssimo de pessoas que, ao longo da sua vida, se destacou pelo seu grau de santidade, pelo seu elevado grau de santidade, pela retidão da sua doutrina e pela sua fidelidade à igreja. Entre doutores e doutores, o número me parece dizer 36 doutores e doutores da igreja. Não me lembro exatamente quantos homens, mas são 30 ou 32 homens e em torno de 4 a 6 mulheres. Olha só, ser considerado um doutor, uma doutora da igreja não é para qualquer um. Em 2000 anos de história da igreja, só 36 pessoas receberam da igreja esse título de doutor. Ele viveu entre a primeira metade do século IV, entre a segunda metade do século IV e a primeira metade do século V. Viveu quase 80 anos de idade. E ele era muito amigo do Papa Dámaso, que foi Papa no final do século IV. E o século IV para a igreja é muito importante. O século IV foi palco dos 2 primeiros concílios da igreja, o concílio de Nicéia e o primeiro concílio de Constantinopla, onde se resolveram muitas questões doutrinárias. E para a Bíblia também o século IV é importante, porque no final do século IV, a igreja estava deixando de usar o grego como língua e passando para o latim, que era a língua que havia se espalhado por todo o Império Romano, que era a língua dos romanos, e não havia uma tradução da Bíblia em latim, uma tradução completa. Havia fragmentos, um ou outro livro da Bíblia traduzido. E isso dificultava o acesso das pessoas, porque as pessoas não falavam mais tanto o grego. Então o latim naquela época já tinha se tornado o idioma universal, mais ou menos como o inglês é hoje. A primeira língua da igreja não foi o latim, foi o grego. E na virada do século IV para o século V, o grego deixou de ter importância tão grande e o latim substituiu o grego. E não havendo uma tradução em latim, isso dificultava um pouco. E São Jerônimo era alguém muito especial, devido à sua grande facilidade para línguas, pela sua grande inteligência. E o Papa Dámaso sentiu essa necessidade de que houvesse uma tradução da Bíblia, porque nós sabemos que os originais da Bíblia são em grego, hebraico e aramaico. E então o Papa Dámaso atribuiu a São Jerônimo essa tarefa de traduzir a Bíblia, que é a grande tarefa da vida de São Jerônimo. Ele gastou mais ou menos 30 anos para fazer essa tradução. Mas não é somente uma tradução, por quê? Naquela época não havia ainda uma definição de quais livros que deveriam fazer parte ou fariam parte da Bíblia. Hoje nós sabemos que a Bíblia tem 73 livros, mas essa definição de 73, ela não caiu pronta, ela foi sendo construída ao longo da história. Lembrando que antes só havia Antigo Testamento e depois de Jesus começou a ser escrito o Novo Testamento. Então, ainda no século IV, havia muitas listas de livros que eram considerados inspirados, mas não havia uma lista única ainda. A igreja não havia chegado a uma lista única. E com o Papa Dámaso foi feita essa primeira definição de uma lista dos livros que deveriam, de fato, fazer parte do que nós chamamos hoje de Bíblia. Isso por quê? Porque então havia várias listas. E São Jerônimo, ao aceitar
a tarefa de traduzir os livros, ele perguntou ao Papa quais livros ele deveria de fato traduzir. Porque em muitos lugares um livro era considerado inspirado e em outros não. E o Papa Dámaso então definiu quais os livros que deveriam ser traduzidos, ou seja, quais os livros que deveriam ser considerados de fato inspirados. Mas isso pertence à história da Bíblia. Eu estou dizendo isso para mostrar o quanto a Bíblia é importante. E o quanto é importante a igreja para a história da Bíblia. Porque sem a igreja nós não teríamos a Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Palavra essa que nos encanta, que nos surpreende e também nos desafia. Palavra que é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus ilumina a nossa inteligência para que nós possamos discernir a vontade de Deus na nossa vida. E então, hoje então, é um dia importante para nós nos perguntarmos sobre a nossa relação com a Bíblia, nossa relação com a palavra de Deus. Quem tem Bíblia em casa aqui? Dos que têm Bíblia, que é a maioria, quem costuma ler a Bíblia com frequência? Já diminuiu um pouquinho. Dos que costumam ler a Bíblia com frequência, quem costuma entender o que a Bíblia diz? Já diminui mais um pouquinho. O que é que significa isso? Significa que nós precisamos melhorar a nossa relação com a Bíblia. Nós precisamos dar mais valor à Bíblia. Nós precisamos superar uma mentalidade de que Bíblia é coisa de protestante. Não é. Sem o catolicismo, nem a Bíblia existiria. Nós temos que tomar consciência de que a palavra de Deus faz parte da nossa vida religiosa. Nós precisamos superar aquela mentalidade de que existem duas igrejas, uma igreja da palavra e uma igreja do sacramento. Tem gente que acha que os protestantes são a igreja da palavra, eles só valorizam a Bíblia, eles não valorizam os sacramentos, eles não têm sacramentos. E nós católicos, às vezes, parece que nós não damos a devida atenção para a palavra. Nós só damos valor para os sacramentos, pois os dois lados estão errados, se pensam assim. Por quê? Porque a palavra de Deus já é um sacramento em si. Quando a palavra é proclamada, acolhida e praticada, ela se torna um sacramento para nós, ou seja, um canal da comunicação da graça de Deus. E nós, católicos, temos que aprender uma coisa: não existe sacramento sem palavra. É a palavra, não uma palavra qualquer, é a palavra que vai fazer acontecer o sacramento. Daqui a pouco o Padre Antônio vai consagrar o pão e o vinho. E é a palavra específica que ele vai proclamar que vai transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus. Sem essa palavra, não há sacramento. Isso vale para todos os sacramentos. Então, hoje, 30 de setembro, dia de São Jerônimo, é um dia para nós fazermos um compromisso com a palavra de Deus. Compromisso de valorizar mais a Bíblia, que contém a palavra de Deus, para que essa palavra possa nos ajudar a caminhar no seguimento de Jesus, para que ela possa nos ajudar a fazer o que a primeira leitura do livro de Jó questiona. A primeira leitura do livro de Jó vai perguntar: quem pode ser justo diante de Deus? Justo na Bíblia é santo. Quem pode ser justo diante de Deus? Se nós não dermos valor à palavra de Deus, nós não vamos conseguir ser justos diante de Deus. Se nós não dermos valor à palavra, nós não vamos dar uma resposta correta ao chamado de Jesus para segui-lo. E essa palavra, então, que ela possa penetrar na nossa mente, alcançar o nosso coração, iluminar a nossa mente para nós discernirmos o que nós devemos fazer
fortalecer nosso coração para que nós tenhamos coragem de seguir os passos de Jesus. E essa mesma palavra possa nos levar adiante e possamos fazer com que o nosso dia a dia seja iluminado por ela. Hoje nós temos muito acesso à Bíblia, não só ao livro físico, mas hoje nós temos acesso gratuito ao texto da Bíblia, até mesmo pelos celulares. Hoje há muitas traduções da Bíblia. São Jerônimo gastou 30 anos para traduzir do grego, hebraico, aramaico para o latim, na tradução que se tornou conhecida como Vulgata, ou seja, popular. E a igreja usou durante 1500 anos como tradução oficial. Hoje nós temos outras traduções mais modernas, que facilitam a leitura, que facilitam a compreensão, que vem com nota de explicação. A tradução mais importante hoje para estudar a Bíblia é a Bíblia de Jerusalém, que existe inclusive para celular. Eu mesmo uso uma versão no celular da Bíblia de Jerusalém, que me dá acesso ao texto em qualquer lugar que eu tiver. Então hoje ninguém pode dizer: eu não tenho acesso. Está muito fácil hoje. Falta que nós nos comprometamos com isso, para que nós possamos usar a Bíblia para várias atividades, inclusive para rezar. A igreja hoje insiste muito no uso da Bíblia para fazer oração, numa técnica chamada leitura orante da Bíblia. Na internet há muitos vídeos, muitos textos ensinando a utilizar essa técnica. Então hoje também, para usar a Bíblia, há muita facilidade. Da nossa parte tem que haver um pouco mais de interesse às vezes. Então que hoje, no dia da Bíblia, nós possamos buscar mais a palavra de Deus através da Bíblia e a palavra de Deus escrita, e que nós possamos valorizar as pessoas que ao longo da história trabalharam com a Bíblia, que permitiram, com seu esforço, que a Bíblia chegasse para nós até hoje. E, finalmente, nós possamos também parabenizar hoje os secretários e as secretárias. O Papa Damaso trabalhou durante muito tempo como uma espécie de secretário. O São Jerônimo trabalhou durante muito tempo, pela sua proximidade com o Papa Damaso, como uma espécie de secretário dele, como colaborador muito próximo. Daí que hoje é o dia das secretárias e dos secretários. Aqueles que são secretários e secretárias, que com seu trabalho ajudam alguém a poder levar adiante o seu trabalho, que a palavra de Deus os ilumine e fortaleça no seu trabalho diário. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.